E estamos de volta, Rádio Jara, aqui pelo site www.radiojara.com.br, também pela Radiosnet, a internet que você consegue se conectar sem limites, onde tem internet tem Rádio Jara. E aqui já nos estúdios, com o nosso querido pastor Marcos Santos, para a gente falar um pouquinho sobre o que tem na palavra, o que tem algumas frases na Bíblia aí que nos levam num caminho que nem sempre todo mundo entende, né? Bom dia, pastor Marcos. Olá, Ederson, bom dia Rádio Jara, família Jara, você ouvinte, teleouvinte, né, da radiojara.com.br. Glória a Deus por nós estarmos aqui nesse sabadão abençoado. Vamos estar conversando sobre tudo. É o Ederson que é o mestre de cerimônias aí, né? Pode ser escatologia, crisiologia, filosofia, profecia, viver em Campo Grande, renascer em Campo Grande. Vamos lá. Muito bem. Empreender na vida, né, pastor Marcos? Empreender é a vida é empreender. Verdade. Falando em filosofia, um abraço pro Gabriel Tucci, do Conexão Filosófica, onde fez um baita de um... Baita porque ele é gaúcho, né? Então, um baita programa, né? Trouxe aí pessoas muito especiais com uma condição, assim, de conexão incrível. Foi muito legal, acompanhei. Parabéns, Gabriel, seu quarto programa, 4 horas de experiência como locutor e está saindo muito bem. Parabéns. Cada vez mais a gente entende que Rádio Jara ela vem transformando aí, se transformando num time de peso. Está descobrindo um novo poder, né? Exatamente. Um novo poder, a voz. Exatamente. E assim, a gente sempre teve a concepção de ter perfeição da voz, mas não é isso, né? Cada um tem o seu valor, né? Sim. Com certeza. Bom, o pastor Marcos já chegou aqui me falando de um versículo, eu já quero começar com ele, Mas aí você está ouvindo aí a Rádio Jara, programa Meu Bairro Meu Negócio, empreendedorismo na veia, começa com Tijuana tocando Tropa de Elite, né? O bicho vai pegar. E nós estamos aqui, acabei de fazer um momento de conexão do programa que é fiel a todo dia que tem o programa. E agora o pastor Marcos Santos, que nós vamos já ler a Bíblia de novo. Só para entender que, assim como eu disse no início, sinais na nossa vida, eles sempre estão relacionados àquilo que a gente está procurando. E todo sinal é um estímulo. E todo estímulo te conduzirá a um resultado, né? E bom ou ruim, você que está estimulando, né? Fique claro. Então, que você receba as mensagens desse programa de uma forma leve. Permita-se, porque senão às vezes você pode estar tendo uma crença limitante que não vai te levar a lugar nenhum. É o teu estímulo. Então, fica ligado. Olha só, o pastor Marcos Santos já me trouxe um versículo muito importante, que diz o seguinte, Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Pastor, Então, eu tava até filosofe sobre... Você estava falando aqui sobre o Tucci, né? O Gabriel. Filósofo, exatamente. E ele fala sobre os arquétipos, né? A Bíblia ela tem arquétipos, ela tem estereótipos, ela tem modelos, ela tem princípios que levam aquele que procura na palavra uma resposta a ter uma compreensão. Você vê que esse versículo, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Mas quem escreveu esse versículo? Um homem chamado Salomão, que foi o rei mais rico e mais poderoso de todo o Antigo Testamento. Inclusive, ele foi mais rico do que muitos hoje reis da Arábia. Né? Salomão, se você vai estudar a história dele, ele foi um homem que pediu para Deus sabedoria. Com 30 anos, Deus aparece para ele em sonho. Ele vai num lugar de sacrifício, num altar de sacrifício, porque Deus ele se comunicava com o homem através dos altares. Porque Deus ele tem todo... o Antigo Testamento é todo um cerimonial, um cerimonialismo de como se aproximar, né, na presença dele. Então tudo tem um começo, viu, Ederson? Tudo tem um fio da meada. Deus, no infinito poder, na grandeza dele, que nós não conseguimos compreender. Por isso nós temos a palavra, a linguagem. Dele falar com o homem, mostrar através da linguagem, tentar que o homem compreenda, entenda isso e entre nesse multiverso que é a palavra. Sim. A palavra ela contém um multiverso, são várias dimensões, são vários momentos. Então a bênção do Senhor me enriquece. E não acrescenta dores. Então, além dela me enriquecer, ela anula os efeitos colaterais ou diminui. Né? Então, ela vai diminuir o peso, vai tirar um pouco da no pain, no gain, que é sem dor, sem ganho. Concordo. Sim. Concordo, mas a dor do sacrifício, da renúncia, ela traz um
implícito um prazer do que você está alcançando, do que você está conquistando. Entende? Ela não precisa ser um fardo de sofrimento que vai consumindo o homem aos poucos, vai exaurindo as forças psicológicas, físicas, emocionais e jogando o homem na sarjeta. Não. Ela é um prazer que você está fazendo aquilo, você está se sujeitando àquilo, porque aquilo está te proporcionando algo melhor para você, esse ganho é imediato. A espiritualidade nunca é demais. Porque você vê Salomão, por que nós gostamos de falar de Salomão? Porque ele tinha tudo, ele teve tudo, ele teve cantor, ele teve cantores, ele fez pomar, jardins, ele construiu prédios, ele construiu cidades, armazéns, ele construiu cidades de guarnições. Então hoje a pessoa fala, mas onde que cabe a minha espiritualidade? Eu sou um homem de negócio, eu quero ter meus imóveis, eu quero ter meu iate, eu quero ter minha ilha, né? Qual que é o limite? Pega hoje os maiores milionários, bilionários, né, do mundo. Qual que é o seu limite? O que você quer comprar? O que você quer ter? Você vê que Bill Gates ele investe em países mais pobres do terceiro mundo, né? Ele ofereceu um prêmio de 200 bilhões para a empresa que conseguiu desenvolver uma máquina que transformasse fezes em água potável. E conseguiram. E ele provou da água. Ele acreditou tanto no... Você imagina isso, né? Sem saneamento. Então, qual que é o seu limite? Né? O que você pretende fazer? Salomão conheceu tudo isso. E ele vai chegar no final da vida dele e falar, olha, eu sei que o melhor para o homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Sim. E isso no empreendedorismo, se a gente trouxer para negócios, as pessoas, eu estava imaginando assim, ter o prazer, ser apaixonado por aquilo que faz. Isso. Esse princípio de acreditar e viver a paixão, né? Você já elimina, porque a dor, ela existe, é normal. Sim. Só que quando existe a paixão, a fé, a pessoa ela age e a dor porque a dor ela pode ser anestesiada, né? E isso pode vir da nossa própria mente. Então, fazer um trabalho apaixonante e a pessoa, sabe aquele brilho no olho? Eu vejo aqui na Rádio Jara, né? As pessoas elas estão aqui realmente por um propósito. Não existe dor de ter que vir, não é tem que vir. Eu estou aqui. O tempo, as dificuldades, nada impede ninguém de fazer o que tem que ser feito. Então eu trago essa questão assim de não acrescentar dor, é quando a gente entende que tem propósito. E se tem propósito, está abençoado. Isso. E muitas pessoas sofrem para trabalhar, né? Acorda de manhã reclamando, tenho que trabalhar. Não, você não tem que nada, você vai se quer. Uma vez eu fiz um treinamento numa empresa, uma rede de postos de combustível aqui em Campo Grande, e a dificuldade que eles tinham era o entusiasmo, a felicidade dos frentistas trabalhando. Não unânime de todos eles, né? Mas assim, a maioria tinha lá uma questão de... aquela cara, sabe, de não tão feliz atendendo o cliente. E eu fiz algumas situações e eu comecei a questionar. E isso talvez você que está ouvindo aí, de onde você estiver, faça sentido. Porque muitas coisas que a gente pede, em algum momento da nossa vida, até em oração, de joelhos, né, e toda aquela conexão que todo mundo sabe fazer, muitos pediram pelo acesso a uma faculdade, muitos pediram pelo acesso a um emprego, passaram dias falando, Deus, né, me ajuda e tal, e isso e aquilo, me dê o caminho, me dê riqueza, me dê tanta coisa, né? E de repente consegue um emprego. No mês seguinte estão reclamando que tem que ir trabalhar. Você entende? Então assim, fazer as coisas, isso é a dor, né? Mas é uma dor criada na mente da própria pessoa. Então um momento você pede, no outro você reclama. Isso. Não tem nada a ver com Deus aqui, né? É a parte da pessoa. E aí eu citei para as pessoas que estavam lá e realmente todos tinham pedido pelo emprego e todos estavam com emprego. Mas estavam vindo infelizes, insatisfeitos com aquilo que eles estavam vivendo, do emprego. E aí eu questionei assim, se eles sabiam quantos mais estavam em oração, rezando, de joelhos pelo emprego deles. Exatamente. Porque na verdade isso é uma ilusão, porque assim, às vezes a pessoa pensa assim, mas se eu tivesse numa outra situação, uma situação mais ideal, mais cômoda, não, aquela dificuldade está dentro dele. Não importa o cenário. Alguém quer aquela não dificuldade, importa, né? A circunstância. Aquilo ali tem a ver com ele, a natureza dele, Ederson, que precisa ser transformada. Se ele não passar nessa prova do pouco,
como que ele vai administrar o mundo? O muito? Jamais. A Bíblia fala sobre a pobreza, que sempre haverá. A pobreza ela não é aquela pobreza extrema, entendeu? Da miséria. A gente tem uma passagem na Bíblia das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, que as 7 vacas magras saíam do Nilo, comiam as gordas, mas mesmo assim a aparência delas continuava miserável e pobre. Então a pobreza muitas vezes é aquele buraco sem fundo, né? Você viu o que desafiaram o Elon Musk, né? A doar 6 bilhões para eles resolverem o problema da fome do mundo. E aí o Elon Musk falou, não, você só me mostra como, eu quero saber o plano, como você vai fazer, que eu te dou, na hora. Você não é impedimento, dinheiro não é problema. Quero ver o plano, como você vai fazer. Entende? Então, por quê, Ederson? Porque dentro da pessoa, o evangelho, Jesus falou, quando João Batista estava preso, ele disse, é você aquele que via de vir ou nós devemos esperar outro? Você vê o profeta João Batista, primo de Jesus, foi gerado por um milagre, anunciado pelo anjo Gabriel, no ventre de Isabel, quando Maria vem, já grávida de Jesus, ele salta no ventre, porque ele já era cheio do Espírito Santo, cheio do ventre, desde o ventre. Tanto que a gente fala sempre da pré-existência da alma, tanto a pré-existência quanto a eternidade. Isso aqui é só um momento, de 70, 80 anos aqui, ele não é o começo e não é o fim. É uma passagem. Aí ele, como Jesus era um homem que não seguia padrões, estereótipos religiosos, farisaicos, hipócritas. A tradição, no caso. Porque João era um homem que comia gafanhoto com mel, ele era um cara separado, ele vivia numa comunidade do deserto, até o tempo que ele veio batizando no Jordão. Jesus vem para ser batizado. Mas Jesus, ele era um homem que ele caminhava com os pecadores. Ele falou, olha, veio o filho do homem, veio João Batista que não come e não bebe, dizem, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de pecadores, amigo de meretrizes. Então Jesus, ele tinha um outro tipo de comportamento. E aí João do cárcere, ele está preso, ele não é que ele duvida, mas é você que havia de vir, ou nós temos que esperar outro? Então você vê que até o homem mais santo, o monge, o separado, aquele que não vou me contaminar, ele vai ter os seus momentos de incerteza, porque isso está ligado à nossa alma humana. E Jesus fala, olha, ide a João e dizei o que vocês estão vendo. O cego vê, o coxo anda, o leproso é purificado, o morto é ressurreto, e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, o evangelho, boas novas, é um caminho para aquele que é pobre, ele sair daquela pobreza, primeiramente, na sua alma. De dentro para fora. Isso, se libertar das cadeias, entendeu? Eu nasci sem condição, Deus deu mais condições para outro do que para mim. As condições, elas são totalmente variáveis e possíveis. Ao mesmo tempo que a pessoa está caminhando e reclamando, tem outro andando de cadeira de roda. O cara está na cadeira de roda elétrica, reclamando, tem outro empurrando, que não conseguiu uma elétrica. O que está empurrando está reclamando, tem outro se arrastando numa esteira. Você entende? Aí o que está se arrastando na esteira está reclamando, tem um que é cego. Você vai falar para ele, é o azul do céu, o vermelho do fogo. Ele não tem noção do que é. Então as condições, as circunstâncias não tem desculpa de ninguém. Não falar, mas o outro teve mais condição. Não, mas você tem condições. Aí você tem que descobrir esse tesouro dentro de você. Você entendeu? E no empreendedorismo, às vezes as pessoas elas acabam isso aí, olhando sempre o que é melhor, desejando o que o outro tem, isso, deixando de perceber que o que tem já é muito mais daqueles que não estão nem perto da oportunidade. É uma alta rejeição, que vai levar a uma autocomiseração. Né? Eu sou a vítima, eu sou o para-raio. E daí do merecimento, vitimismo. Ou vai cair na doutrina das vidas passadas. Né? Eu fui muito mal no passado. Vai ter que culpar alguém. Eu fiz muita maldade, né? De certo, eu fui um assassino, um estrangulador, um Jack estripador, e agora eu estou pagando. Bom, então se você está pagando, pague quieto. Não é? Sim. Certo? Se você concorda com isso, se você se conforma com isso. Mas não é assim. Lá dentro, a alma está gritando, está batendo no sujeito. A alma dele está falando, não. Tem mais coisas aqui que você não está conseguindo enxergar. Bom, vamos para o nosso intervalo, a gente já volta, volta, porque assim, falar. Tem um assunto para muito tempo. Então fica ligado aí, chama o vizinho, a vizinha e se conecta aqui no Meu Bairro Meu Negócio. Bom, estamos de volta aqui. Falando de empreendedorismo de uma forma, eu diria que teria que ser natural, né? Mas nem todo mundo percebe que ensinamentos vêm de longa data, né? Sobre empreendedorismo, negócios, e faz parte desde os primórdios da civilização
empreender, fazer alguma coisa para dar certo. Né? Exatamente. Então falamos um pouquinho sobre essa paixão, sobre essa dificuldade que as pessoas têm em entendimento, e aí fica o vitimismo de reclamação e deixa de viver, vive a penitência da culpa, né? E poderia viver a plenitude da abundância. Né? A miséria ela está mais no pensamento do que ensina a condição financeira de cada um. E hoje empreender, eu percebo assim, para mim é uma ciência. Com certeza. E ela tem um determinante de exemplos. E aí tem muita gente que olha para o exemplo do resultado de alguém. Tipo, ou melhor, ela quer o que alguém tem. Só que ela esquece de perceber que existe uma trajetória para chegar num ponto. Ela só quer o ponto, né? Ela só quer o carro, ela só quer o dinheiro, ela só quer a riqueza. Como perceber, assim, espiritualmente ou através da palavra, pastor, que as pessoas precisam entender o sentido do começar pequeno, fazer do pequeno, sabe? Entender que tem que pagar um preço lá do início, não só desejar ou apenas só querer o que o outro tem, e sim entender como que ele começou. Eu vinha pensando sobre isso, a questão geracional. Tá? Você não precisa ir muito longe, não. Eu vou te dar um exemplo dentro da minha família. O irmão da minha avó, ele era, aqui no Mato Grosso do Sul, em Jardim, ele tinha 5 fazendas. Tá? Ele acabou a vida dele como poceiro. Por quê? Porque perdeu tudo em mesa de jogo, uma mesa de baralho. Às vezes a pessoa ela se vitimiza e fala, puxa, por que outros têm condições? Às vezes os pais, os avós, os bisavós desses outros foram homens mais sábios. Foram homens que sacrificaram a vida por aqueles que viriam. Quem quer sacrificar a vida hoje? Quem quer perder o momento hoje? Se eu falar para você, não, você vai trabalhar 20 anos, mas quem vai gozar mesmo, que essa palavra tem na Bíblia, a gente pode falar livremente em Eclesiastes, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida. Deus deu o poder de comer, beber e gozar a vida. É Deus que dá. Uhum. Você vai sacrificar, não, meu neto vai ser o cara, a 4ª geração. A gente sempre fala muito isso, a Bíblia ensina sobre isso. Porque você pega Abraão, Isaac, Jacó e José. Né? Teve fome no tempo de Abraão, teve fome no tempo de Isaac, teve fome no tempo de Jacó. Quando chegou a fome no tempo de José, Deus deu para ele a estratégia. Você vai, 1/5 você vai economizar. Você vai saciar a fome do mundo e vai comprar a terra do Egito para Faraó. Faraó se tornou o dono do Egito porque as pessoas não tinham mais o que trocar por comida. Tá? Então a gente fala muito sobre a 4ª geração. Quem sabe nós hoje fomos chamados para ser a 1ª geração. Porque nossos pais não tiveram esse entendimento. Nossos antepassados não tiveram esse entendimento. Que outros tiveram. Que foram homens prudentes, homens que economizaram, né? Que abençoaram. E a Bíblia fala muito sobre isso também. Então, no momento que você cai a ficha, pode vir agora, né? Os pais não abençoaram, a minha família não abençoou. O que eu posso fazer? Não. Você vai cortar o seu cordão umbilical, tá? Corta o cordão umbilical, João 1,12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A tantos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, nascidos não da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão. Tá? Cortou o cordão, o DNA dos seus antepassados, com as maldições geracionais, com as dívidas, que isso é uma coisa importante, que às vezes tem gente que trabalha, que rala, que se esforça e não consegue ver o resultado. Opa, o que está acontecendo? Tem um migrador aí, tá? Tem um assaltante invisível que vem de quando em quando cobrar o que é dele, porque isso a Bíblia também mostra, o cara ser escravo na própria terra, ele trabalhar e o melhor vai para fora. Que é uma história do nosso país, né? De 500 anos. Que as pessoas vinham aqui para levar a riqueza. Holandeses, franceses, espanhóis, portugueses. O melhor ouro, a melhor cana, a melhor madeira. E hoje, o melhor é a exportação. Você vai comprar um café para você tomar. Tem um café nacional, tem um tipo de exportação. Sim. Qual que é o melhor? O que já foi. Já foi, né? Então, nós somos escravos. O Brasil é escravo. Nós estamos nessa ponte. Então, quando a pessoa ela começa a entender isso, Edson, pela palavra, ela corta aqui o cordão umbilical e liga no Cordeiro, em Jesus. Fala, eu quero esse plano que Deus tem para mim. E dá para pôr um basta nisso, né? Dá para pôr um basta e tem que ser colocado, porque se o que eu não enfrentar na minha vida, né, ou seja bom ou seja ruim, meus filhos vão herdar. Tá? Então, ou eu enfrento agora, ou eu paro, assumo visto a armadura e falo, não, vou cortar aqui esse fluxo que vinha lá de trás, de impedimento, de embaraço, e as pessoas até uma fase da vida delas. Tem gente que está me ouvindo agora, eu tenho certeza. Seu pai tinha o que ele tinha até os 40 anos. Depois ele não conquistou mais nada. Por quê? Para pensar. Por que ele vinha conquistando tudo, comprando tudo, de repente, deu um basta?
os cobradores, os credores geracionais das outras gerações, opa, peraí, vem cá. O que Deus faz? Deus joga isso para 200 anos para frente. Neste século no vindouro, ele joga para lá, para uma outra ocasião. Ele tira de cima de você o peso e você começa a produzir para você e para os seus. Aí a vida da pessoa começa a mudar. E vão questionar, mas tem gente que não crê em Deus. Sim, ele não creu em Deus, mas ele creu nele. Ele creu na força dele. Mas pega o Silvio Santos, né? Todo mundo é um exemplo de homens. Aquele outro Silvio Camelote lá, que também veio na mesma linha. O cara comprava um saquinho de pipoca, né? Vendia cada pipoquinha no sinaleiro R$1. O cara não pode ter preguiça, Ederson. Não importa o ramo de atividade. Você não pode ter preguiça. Você vai trabalhar 8, 10, 22 horas. E se pegar a parte do Silvio Santos que você citou aqui, é claro que ele vive, né, o que tem que ser feito. Ele não fala, né? Ele vive, ele faz, ele ajuda, ele prospera e ele faz pessoas prosperarem, né? Isso. É também. diferente daquele porque é muito alinhado quando eu digo que eu começo o programa falando de uma palavra, de repente eu vou para uma citação da esperança, do esperar e da fé de agir, ter atitude, fazer, né? Isso, esperar esperançar. pelo tempo, né? E pôr uns bastas, né? Tipo assim, porque a miséria, a pobreza, a escassez, ela pode ser excluída da nossa vida. A gente entende que tem uma energia, às vezes, quer dizer, entende não, né? A gente sabe que tem uma energia, muitos não aceitam que existe, mas está aí. Sim. Né? Tá aí, Sim. ela tá aí, só que a gente também tem que saber como conduzir. Assim, eu sei de onde vim, eu sei porque estou aqui e agora eu vou fazer assim. Essa atitude de fazer acontecer, né? E Silvio Santos é um exemplo claro. Ele não prega, né? Mas ele vive. Isso que você está falando é importante. As famílias antes, elas se ajudavam mais. Sabe, o modelo das famílias. Havia uma preocupação. Todos têm que estar bem. Isso, exatamente. Sempre aquele que se destacava, aquele irmão que se destacava, ele conseguia agregar os outros, ajudar a encaminhar, ajudava a pagar uma escola, ajudava a pagar uma faculdade. É uma série de fatores. Eu acredito nisso também. Olha, para você ter uma ideia, eu trabalhei em Maracaju de 98 a 2002. Em Maracaju, nos bairros ao redor de Maracaju, mais pobres, eu encontrei crianças carregando material escolar em saco de arroz. Entende? E então, nem faz tanto tempo, a visão né? não faz tanto tempo. A visão do governante também, o governo dos homens, que você vê o nosso país afundado na corrupção, porque o homem ele senta ali, se ele entendesse que aquilo é uma missão que Deus deu para ele, é uma vocação divina, a política. É uma vocação divina. Você não explica. Tem homens que têm uma popularidade que Deus colocou ele ali e acabou. Por que ele não assume que ele pode fazer bem para tantas pessoas? Você vê quando começou aqui em Campo Grande os projetos da rede municipal, dava tênis, dava uniforme, dava mochila. Nossa, isso, se você soubesse a diferença que faz uma família de baixa renda, às vezes tem 3 filhos na idade escolar, a meninada ganhava tênis, mochila, Ederson, material escolar. Cara, você acha que um homem desse, você acha que ele está fazendo para quem? Você acha que Deus não está olhando e falando, esse é o meu coração, esse é o meu governo? Sim. Né? Que Deus também tem essa realidade, né? Que Deus deu para muitos muito e ele não consegue distribuir, ele não consegue ajudar, né? Socorrer, sabe? E ele poderia fazer, ele poderia socorrer, poderia ajudar. E tá na mão, né? Então tem a ver com aquela questão os escolhidos, né? Que são escolhidos, né? A gente tem uma capacidade de poder ajudar as pessoas. Sim. Só que daí tem uma parte que nem Deus pode, né? Que é a nossa, né? Tipo, Sim, eu vou sim. ajudar. Mas eu queria também trazer a questão do não na palavra... Talvez o ajudar pode confundir muitas pessoas, né? Que tem que dar de graça, né? Ajudar é no sentido assim, realmente, uma parte você precisa entregar sem nenhuma pretensão de retorno, nem de Deus, nem de nada. É só, tipo, é meu e o que eu tenho eu vou dar uma parte. E talvez isso para o empreendedor, eu sempre falei muito que a parte de doação, social, com ela certeza. precisa existir. E muitos querem só absorver. A responsabilidade social, né? E um dos pilares importantíssimos do Ambiental. sucesso tem a ver com a doação. Mas a doação não tipo, vou ajudar para ser visto. Acho que tem que mostrar como exemplo, sim, mas tem que ajudar. Tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Então, muitos empreendedores se atêm a conquistar. Eu quero para mim, para mim, para mim, para mim. Aí entra na contradição, né? Do tipo, e aí, é só teu, só para você? Aí tem a questão familiar, né? Então, porque alguns absorvem e não olham para os seus, né? Muitos dizem, não, tem que sofrer para conseguir.
será que só deixando alguém sofrer ela vai conquistar algo? Se eu posso fazer algo por alguém, por que não fazer? Às vezes a humildade, né, no empreendedorismo poderia salvar muitas pessoas e criar grandes negócios. Sim, claro. A humildade do tipo assim, o meu trabalho, o meu serviço, o meu produto, ele realmente transborda na vida das pessoas. Tipo, a nossa comunicação dentro da Rádio Jara, o quanto ela pode ser promissora na vida de muitas pessoas, o quanto ela pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a percepção de um negócio, se tiver o entendimento, né? Ah, mas a Bíblia é para rezar, para orar. Não, ela é para ler, né? É para consumir, como um alimento, como água, como comida, arroz, feijão. Mas saber entender. E eu passei por muito tempo não entendendo certas coisas. E aí esses dias, o senhor mesmo falou, né? Lê sem querer entender, só lê, né? Isso. Só sujeita a sua mente Sim. ao contato, porque essas sinapses espirituais, elas vão acontecendo, esses insights, sem você perceber. Na verdade, tem uma verdade dentro do ser humano, quando falar, tá tudo dentro de você, realmente. Mas quem libera, sabe? Como eu faço isso aflorar? Como que esse machado que caiu na água eu vou fazer ele flutuar? Como aquilo que estava perdido eu vou reconquistar? Então, a palavra, o evangelho, ele vai começar a trabalhar em você esses poderes, essas possibilidades e mostrar para você quem você é e até onde você pode chegar. É claro que nós não podemos fazer tudo. E muitas vezes nossa própria força não vai ser suficiente. Aí você vai construir parcerias. Aí você vai construir sociedades, você vai apadrinhar, por exemplo, os projetos de padrinhos. Né, em relação às escolas. Agora está chegando a época de Natal. Você vê, as crianças vão escrever aquelas cartinhas para o Papai Noel. Qualquer pessoa pode chegar lá no correio. Tem criança que o sonho dela é ter um edredom do Homem-Aranha. Isso aí o menino ia fazer exato, sabe? Um livro de colorir. Né? A gente vê muito isso no judiciário, que existe essa aproximação em alguns momentos do ano. Claro que você vai resolver o problema, não, mas sabe, são coisas que a pessoa nunca vai esquecer na vida dela. Ela vai levar para a vida dela. E isso marca, né? Tipo, registra, fala assim, eu recebi algo, então é automático, né? É o dever de, tipo, então eu vou entregar algo. Isso fica registrado, porque o que é ruim também está registrado. Pessoas que passaram por dificuldades e trazem isso na sua vida, elas entregam isso para as outras pessoas. A rejeição, a maldade. Então, porque não... Imagina uma criança que passa por uma dificuldade familiar, situação, tá lá no meio da pobreza. Se ela é conduzida com uma ação de se sentir feliz por causa de um caderno de colorir, o que isso pode transformar a vida dela, né? Isso aí tem um outro lado, Ederson, porque eu sou advogado, atuo na área criminalista e civil. Na área criminalista é o seguinte, tem um outro lado, que é aquela pessoa que ela acha que por não ter condições, ela tem que partir para o crime. Então tem um autor, um pensador, que escreveu Um Copo de Cólera. Ele é nosso, ele é nacional nosso, brasileiro, carioca. E ele fala nesse livro, olha, se você vai nas comunidades, né, que antes a gente podia falar favela, hoje você não pode falar mais, as comunidades, os morros. Então, todo dia de manhã são 1.500 pais de família que descem para pegar trem lotado, 3 horas da manhã, e ônibus para ir trabalhar. Então, não é assim. As pessoas, elas querem. Muitas querem sim, elas querem viver, ganhar a vida honestamente, ganhar o salário delas, comprar a comida delas para dentro de casa, o gás delas, e não querem nenhum tipo de envolvimento com a violência, com a corrupção, com o crime. Tudo que elas gostariam de ter realmente são mais oportunidades. E elas vão culpar Deus no final, mas a gente sabe que Deus colocou o governo na mão de homens. Homens falharam. Houve uma falha do Estado ali? Houve. Houve uma falha do governo? Houve. Houve um desvio de verba? Houve, aconteceu. Era para ter chegado o recurso. Porque você vai empilhar também 100 anos e tentar resolver em 1, em 2, você não vai resolver. A defasagem é muito grande. Mas da onde está vindo? Né? Lá do tempo dos nossos estadistas que construíram. Aqui você pega a história do Pedro César. Hoje é uma consequência. Construiu o Parque dos Poderes, a universidade, o Morenão. Se todos tivessem tido a mesma linha de pensamento, tá? Eu vou fazer para deixar para as próximas gerações, construir escolas, laboratórios, investimento. Poxa, sabe? Mas infelizmente não é assim. E a construção de hoje, é que, né, há um pouco, o senhor tinha falado, né, que é a consequência das futuras gerações, né? Então, assim, vamos lá, Elon Musk, né?
o que ele está fazendo hoje, imagina o impacto que isso vai gerar na vida daqui 100 anos, daqui 200 anos. Sim. Hoje, o que lá na frente. Hoje nós somos uma consequência daquilo que foi feito lá atrás. E aí, uma coisa que é muito importante saber, saber assim, ou entender, ou buscar assimilar, que é a questão do legado, né? Do empreendimento de cada um. Será que as pessoas estão fazendo só pelo salário do mês, só para ganhar o dinheiro, só para pagar a conta? E se fosse trabalhar em algo mais simples que seja, mas com o conceito de deixar um registro, né? Um legado, a prosperidade, né? Eu não sei qual citação da Bíblia ela poderia mensurar, tipo, a intenção, tipo, fazer com intenção. Isso, intencional. A prosperidade então, é assim, diferente da riqueza. Tipo, eu vou fazer, então eu vou me dedicar à Rádio Jara, um exemplo prático, para que ela seja promissora na vida das pessoas, que ela seja a abundância na vida das pessoas, que ela seja o elo de comunicação entre pessoas que não sabiam e agora passam a saber que existe uma forma de buscar e de encontrar riqueza. Então, o quanto a intenção ela é um divisor de águas na vida de um empreendedor, ou pode ser. Porque eu vejo as pessoas muito ligadas a cumprir hora, cumprir meta. E depois dos comerciais o senhor responde essa aqui. A intenção. Já voltamos. Música predileta. Estamos de volta. Passa rápido quando o assunto é assim. E olha só, eu sou abençoado. Todo programa do Meu Bairro Meu Negócio passa rápido. Então todos são importantes, né? Então vamos lá falando sobre intenção, né? Qual é o poder que a intenção pode gerar de resultado na vida de um empreendedor? Tá, ok, vamos lá. Intenção, intencional. A prosperidade, a Bíblia fala que ela é um estado da alma. Estado da alma. Por exemplo, se você pegar isso e trazer para a saúde do seu corpo está saudável, você está bem, respirando bem, comendo bem, né? Fazendo suas atividades. A alma, se ela estiver bem condicionada, ela vai produzir também esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação. A pessoa que ela é positiva, ela é proativa, né? Ela está ali na casa dela no sábado, mas ela vai regar uma planta, ela vai varrer uma folha, ela vê se tem alguma coisa, tem um cano pingando, eu vou arrumar, tem um chuveiro, uma telha com goteira, eu vou arrumar, sabe? Ela se move em melhorar o seu ambiente. Né? Ela não joga lixo na rua, ela no trânsito, ela se comporta, até ela acelera menos o carro, porque ela sabe que ela não quer poluir o meio ambiente. Ela começa a ter uma noção de governo, de liderança. O líder, ele é isso, o governo, ele é isso. O homem que governa a si mesmo, a Bíblia fala sobre isso, que um homem que não governa o seu espírito é como uma cidade que não tem muros. É como uma cidade que não tem lei. Invadida. Isso, a qualquer momento. Tá? E a mesma coisa como o seu corpo, você não pode prever, Ederson, por exemplo, amanhã o cara tem uma festa, né? Aquela história do adolescente, tem uma festa, no dia nasce uma espinha na ponta do nariz, né? O que ele vai fazer, né? Tem a máscara agora, né? A alma também da mesma maneira. Pode surgir uma pequena dúvida, uma pequena incredulidade, um pequeno sentimento de desvalor. Você quer ver o que mais desvaloriza a pessoa? A falta de reconhecimento. Se ela não superar essa barreira, se ela não entender que é entre ela e Deus sempre, que existe alguém voltado para ela com o olhar o tempo todo, existe uma nuvem de testemunhas. Ela é reconhecida a todo momento. Exatamente. Mas muitas vezes, por não ter o reconhecimento, muitos enfraquecem e param de lutar e de se empenhar. Que não é não ter intenção, é ter a intenção errada, né? Ou a intenção negativa, né? Que intenção ela existe, assim como a disciplina, né? Então qual é a intenção que eu tenho? A intenção é como uma escalada, né? Eu não sei que as pessoas gostam de usar essas figuras de escalada, né? Quem já assistiu aquele filme Everest viu. O cara ia pro Monte Everest, ele tinha que ficar 40 dias no primeiro posto, que era o posto 1, para quê? Para se ambientar, para o corpo começar a entender o frio, né, o ar rarefeito, a altitude, como que ia funcionar, se ele ia precisar de dexametasona, se não. Todos precisam. Lá em cima, todos precisam do oxigênio extra, todos precisam. Mas ali já era uma pequena prova. E a intenção também é assim. A sua intenção é provada? Onde que eu provo a sua intenção? Hoje eu estou maravilhado, hoje o dia está lindo, amanhã já não está? Não, a intenção ela tem que ter uma sequência. Constância. Uma sequência, uma constância. Eu comecei um curso, a administração. Puxa, 5 anos, matemática financeira, estatística, meu Deus. Acho que não vou dar conta. Não, você vai dar conta. Você vai dar conta. Mas eu preciso tirar uma nota. Mas é difícil, mas não é impossível. Tem como resolver o problema. Eu tenho que aprender como resolver o problema. E às vezes eu não quero lidar com isso.
Então eu vou deixar de ser intencional? O evangelho é muito isso, é muito relacionamento. Deus dava promessa e a pessoa saía em busca daquela promessa sem saber, muitas vezes, como e quando. Mas ele saía em busca. É uma obediência, é quase um norte. Sabe? Por que as aves voam para o norte no tempo do inverno? Quem ensinou? Quem colocou dentro dela? Quem ensinou a tartaruga a voltar na praia onde ela nasceu? Sim. Há algo dentro de você, entende? Que precisa te impulsionar. Não é só no dia bom. Você vai ter um dia ruim. A Bíblia fala sobre isso. Terão os dias que são dias maus. Em adversidade, aqueles até para o homem aprender alguma coisa. Agora, a intenção não. Eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer. Esteja sentindo vontade ou não. Não, eu continuo. A vida adulta, ela cobra muito de você. Eu vou trabalhar porque eu estou com vontade? Não, eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Porque tem as contas para pagar. Porque tem pessoas que dependem de você. E até pela questão assim, né? Eu vou trabalhar porque eu decidi. Né? A decisão é a intenção. Eu tenho intenção de trabalhar para ter prosperidade. Isso, exatamente. Eu já havia decidido, eu já havia feito esse pacto comigo. Eu já havia feito esse tratado comigo mesmo. Então, você ser fiel, você estava falando da fé, a fidelidade, né? A você mesmo. Você não assinou lá um tratado? Sabe, hoje eu vinha pensando nisso quando você participa de uma colação de grau. Como que é o nome? Fugiu agora. Sim, eu sei o que é, eu esqueci o nome também. Então, como que é a formatura? Ela é um ritual. O professor chega ali, né? Chama um aluno que representa a turma, ele tira o cap e põe na cabeça desse aluno. Está representando que ele está passando a unção, ele está passando a sabedoria. Ali é feito um pacto, é feito um juramento. É isso que a pessoa precisa ser fiel a isso. Você fez um juramento que você ia servir, que você ia ser outro tipo de pessoa. Você fez um compromisso com você, que você não ia mais aceitar, né? O desvalor das pessoas atingisse você. Que o não reconhecimento das pessoas parasse em você. Você se prometeu. A ignorância. Exato, é aquela coisa, às vezes, infantil do Mufasa, lá do Rei Leão. Né? O macaco bate na cabeça dele, você não sabe quem você é, olha aí quem você é. Né? O Mufasa estava dentro do símbolo, ele vive em você, ele está dentro de você. Então, olha quem você é. E ali ele tem aquele despertar, né? E ele volta e vou reconquistar o que é meu, porque é meu. Então, isso é muito importante, Adilson, que de tempos em tempos a pessoa faça esse balanço. A pessoa que levanta cedo e vai para a academia todo dia, eu admiro. Por quê? Porque ele tem um compromisso com ele. Ele tem um pacto. Não, tem trocentas coisas para resolver, tem boleto para pagar. Calor. Não importa. Primeiro, eu vou pagar o dia aqui. Né? Às vezes a gente chega cedo aqui no escritório aqui da OAB, o pessoal está caminhando, cara. 5 horas da manhã, está aberto. Entende? Então, a primeira coisa. Aí depois, os outros nós vamos resolver, que tem as coisas que você... Que é a organização, todo mundo tem, todo dia tem. Conta você paga, quanto tempo você paga conta? E quanto tempo mais você vai pagar? Sempre nós vamos pagar. Né? Então ele traz o compromisso com a saúde, com a paz interior. É isso que muita gente não entende em relação à espiritualidade. Porque as pessoas vão na igreja, as pessoas estão domingo na igreja, as pessoas estão dia de semana na igreja. Por quê? Porque ela fez um compromisso. E ela sabe que dali vem essa resiliência, esse algo a mais que todos nós precisamos. A busca. Nós todos precisamos desse gás extra. Nós todos precisamos desse gás extra. Então, quando nós reconhecemos isso, né, como é uma parceria, como é uma sociedade, como é o revezamento. Você não está ali, mas alguém está ali. O posto, não é? Ele não está descoberto. É o soldado. Você passa ali, eu servi na PL, na Joaquim Murtinho. Você passa ali, tem uma pessoa na guarita. E, pastor, e uma questão da intenção, a gente cita, né, que nos momentos difíceis a intenção tem que prevalecer, porque daí você continua fazendo. Eis um detalhe, na parte boa também, né, porque é muito falho, né, que quando a gente consegue, a intenção diminui. Né? Porque assim, tipo, consegui. Há uma certa normalidade tô disso, bem. Né? O sucesso. E aí não entende os altos e baixos da vida, né? Porque então, assim, imagina a intenção ser mantida no... Se eu passei pela dificuldade, porque às vezes a gente é treinado para aquela coisa, né? Se está difícil, está no caminho. E se tiver fácil, não pode estar no caminho também? Não fácil de facilidade, de facilidades extremamente, assim, mas se lá no início da nossa conversa, se tem paixão e se não há dor, eu posso progredir. E se eu estou progredindo, por que não ser bom? E por que não manter a intenção? Isso, com certeza. Bom dia, Suzana. Bom dia! Tá de volta, praieira essa menina, hein? Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Brasil. Alô, Bom comunidade, dia. daqui a pouquinho chegando aqui na Rádio Jara.
Muito bem. Então, assim, né, pastor, quanto pode ser importante a gente intenção no sol, na chuva, no frio, no calor, e que a intenção seja o combustível do estado de espírito. Com certeza. Edson, deixa eu falar algo para você. Hoje, você é uma pessoa privilegiada, eu sou uma pessoa privilegiada. Quem está vivendo hoje, 2021, hoje, 13 de novembro, hoje, 13. Você é privilegiado. Sabe por quê? Porque muitos ficaram. Muitos ficaram para trás, tá? Na guerra, na batalha. E eles viam você na frente. E às vezes o único consolo dessas pessoas é saber que alguém, um deles, um dos nossos vai chegar. Você entende isso? Uhum. Tem gente que sacrificou a vida. Soldados que estão em submarinos, soldados que viveram guerras, eles sacrificaram literalmente a vida para que outro vai alcançar. Mas eu vou ficar por aqui. Então, você deve a pessoas da sua estirpe, você deve aos outros que são como você deve à sua família, você deve à sua descendência, aquele que vai contar histórias de você. O seu neto falar, moça, vai contar histórias sobre você. Entende? Então, isso tem que motivar a pessoa a cada dia e fazer ela se levantar cada dia mais forte e não mais fraco. A adversidade ela não vem para te enfraquecer, ela vem para despertar o melhor em você. Que é a responsabilidade, né? Se sentir honrado por ser responsável. Tem gente que se sente ofendido por ser responsável. Porque eu, né? É porque você, parabéns, né? Você é um escolhido. Então assim, ter responsabilidade é literalmente ser escolhido, né? Então, se tem algo a ser feito, bate no peito, vai lá e faz. Logo cedo eu falei sobre a questão de se nós podemos ter a fé, a esperança e qual é o milagre, né? Nós, né? A nossa vida é um milagre. Até eu falei assim, respira aí, fundo, pronto, tá feito o milagre, né? E ele se repete a cada segundo, né? A respiração, ela é um milagre na nossa vida, porque ela se mantém, mesmo que a gente não pense em respirar. Agora, o que eu faço enquanto estou respirando? O seu corpo ele está obedecendo a ordem de alguém. Exatamente. Que é superior a você. Exatamente. Ele colocou o parasimpático lá, que não depende de você, depende do seu querer. Ele já fez assim, ele criou assim. Agora você imagina a alma, o alcance que tem. Aí você vai para o espírito. Aí você abre as dimensões. Entende? A eternidade diante de você. Então, se com o corpo eu tenho essa propriedade, Jesus escolheu 4 homens que eram pescadores, eram empreendedores. Você pega Tiago e João, eles seguiram Jesus, mas deixaram o pai com os empregados no barco. E Jesus ele chega e faz a pesca milagrosa, que encheu ambos os barcos. Aquilo ali era recurso para os próximos 3 anos de ministério. Você vê que é a importância do recurso financeiro, de você ter o start, de conseguir trazer esse tipo de investimento. Jesus ele tinha uma unção que trazia investimento, as pessoas investiam no ministério dele. Então aquela pesca milagrosa, aquele peixe não foi doado, aquele peixe foi vendido. Depois, na multiplicação dos pães e dos peixes, sim, Jesus alimentou as pessoas, matou a fome gratuitamente. Mas ali no começo, eles precisavam de um barco maior. Iam ter 13 homens dentro, 12 apóstolos de Jesus. Aqueles homens iam deixar suas casas, suas famílias, para investir no ministério. Então são 4 homens que eram empresários, Ederson. Entendeu? Tinham o negócio da pesca. Tinham barcos, pescavam à noite e traziam. Aí eles estavam diante do mar. Era o Mar da Galileia, que é o Lago de Tiberíades, 21 quilômetros de extensão, mas naquele contexto era o Mar da Galileia. Estavam diante das possibilidades. E Jesus fala, você vai até o Mar Alto. O que é o Mar Alto? Você vai fazer o que você não fez. Porque Pedro falou, Senhor, nós pescamos a noite toda. Não pegamos nada. Ele falou, não, mas agora você vai até o Mar Alto. O lugar que você ainda não foi. Você vai chegar num ponto que você ainda não chegou. E ali eles tiveram a pesca milagrosa. Então isso para quem tem a visão de negócios, né? Meu bairro, meu negócio, quem tem o visionário de empreender, foi o empreendimento que Jesus fez. Sim. Ele estava investindo na vida daqueles homens que foram com ele até o fim. Pedro e João escreveu o Apocalipse. Foi com ele até o fim. Você que tem um negócio, está pensando em ter um negócio, e se fosse esse navio, se fosse esse barco? Você emprestaria primeiro para Jesus? Quantos homens estão querendo investir em um negócio e talvez faltando você ir para o Mar Alto, né? Então, assim, qualquer negócio, seja um carrinho de cachorro-quente, um pão caseiro, a uma rádio, a um grande empreendimento. Então, assim, quantas pessoas cabem nesse barco?
E tem quantos investidores esperando que esse barco apareça ali em mar alto, né? Porque às vezes as pessoas elas tentam fazer riquezas com suas próprias mãos, elas esquecem de conexão, de fazer uma conexão com pessoas que talvez tenham uma prosperidade de tocar e virar ouro, né? Então, qual a exposição desse barquinho, né? Até você ter o seu próprio, por que você não trabalhar para um grande barco? Se você sabe onde tem o peixe, você tem um talento. E aí tem uma questão, né, pastor? Como você está cuidando do barco dos outros? Você é um outros, cara né? que sabe onde tem o peixe, velho. Se o cara investir em você, não, vou te dar um melhor barco, te dar um recurso, porque você sabe onde tem. Aí é que está o segredo. Até dos investidores. Você sabe disso. Sim, o cara vai investir porque ele sabe que vai ter um retorno. Ele não está fazendo caridade, não. Não. Ele quer o lucro. Exatamente. Isso que as pessoas às vezes olham para a Bíblia e acham que é um livro infantil. Não. Deixa eu só complementar um negócio que você falou sobre você se aprimorar. Tá? Porque muitas vezes eu encontrei pastores na vida que falaram, não, meu chamado é ser pastor. Meu chamado é ser pastor. Eu falo, pastor, vou fazer uma faculdade, faz uma psicologia, faz uma psicanálise, faz um direito. Faz algo que vai te ajudar. Entende? Você ter uma outra fonte de renda, você ampliar. Ah, não, mas eu tenho chamado para ser pastor. Só que essa mesma pessoa que dizia, não, eu tenho chamado para ser pastor, quando vinha a dificuldade, o cara começava a vender rifa, começava a vender pão em sinaleiro, começava a vender carro usado. Então, por que não? Entende? Buscar o conhecimento. Exatamente. Hoje está tão... Você abre a internet, você abre o Google, você tem tudo gratuito. Você tem curso de inglês, de francês, de alemão, você tem PNL, né? Que você diz. Programação neurolinguística. Cara, você o Google Earth. O que eu viajei no Google Earth na pandemia, altos lugares. Olha só, gente, estamos no finalzinho aqui, a Suzana já está batendo na porta. Foi incrível. Pastor Marcos, assim, eu digo que empreender é isso, é se posicionar, é fazer acontecer. E a oração que eu ia pedir aqui, eu quero que amanhã, no Jara Gospel, cada um que pudesse conectar, 8 da manhã, domingo também é dia, não tem dia para a gente escolher, né, quando ser abençoado ou abençoar. Então se conecta amanhã cedo, vai ter uma oração especial para os empreendedores. Pode ser, pastor? Vamos dar um recado para eles? Vai. Olha, aqui na Rádio Jara tem um grande time, viu? Nós sabemos onde está o peixe. Só você trazer o recurso que nós vamos buscar. Exatamente. Coloca o nome da tua empresa na mão de quem realmente está condicionado a fazer o que precisa ser feito. E agora eu preciso dizer um tchau, né? Porque nós estamos no finalzinho do programa Meu Negócio. Agradecer de coração, pastor. Você tem sido uma pessoa muito especial nas vidas das pessoas que fazem parte da Rádio Jara. É recíproco. O sentimento em relação a vocês mesmo. é recíproco também. Amém. Tamo junto. Esse é um time. Nós estamos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, um sábado abençoado. Ó, lembra, agora é 8h57. Então, já passou boa parte do dia 13 de novembro. Amanhã não adianta mais falar por que eu não fiz isso ontem. Então, faz hoje. O melhor dia da sua vida é hoje, o melhor sábado é hoje. Nunca mais 13 de novembro de 2021 vai existir na sua vida. Então, vai lá e faz acontecer. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Escolher ser próspero, escolher E se fazer... prepare para amanhã, viu, Arthur? Porque amanhã tá novinho, ninguém usou ainda. Aí, ó. Então, aproveite. Fique com Deus, um forte abraço. Daqui a pouquinho, Alô Comunidade, com Suzana Silvério, voltando de uma temporada na praia. Muita história e uma entrevista com um cara muito especial também. Fique com Deus, um forte abraço.